Então, como vocês podem perceber, a partir do momento em que o homem teve o domínio e o controle sobre a sua alimentação, ele passou a ter mais tempo para desenvolver outras ciências, que foi principalmente a, as bases da cerâmica. Então, os produtos de cerâmicas, eles vêm auxiliar na alimentação, porque a formação dos pratos, dos copos e dos talheres, eles têm uma grande utilidade, por fim, higiênica, né? E até uma forma melhor de se alimentar, onde você não precisa segurar os alimentos em suas mãos, né? Sujas e contaminadas. A partir desse momento também, a, a ornamentação desses utensílios, eles passam a entrar dentro de uma difusão da imaginação humana, onde ele começa a retratar a sua própria história sendo contado nesses vasos. Então, quando você visita alguns museus, encontra aqueles vasos de porcelanas antigos, milenares chineses, e às vezes até de civilizações como as civilizações chachapoias, né? As civilizações incas, maias e astecas, onde deixaram grandes requisitos, as civilizações egípcias, né? E muitas outras civilizações, vocês começam a perceber que eles começam a retratar a sua própria história através de pinturas, demonstrando não só suas posições sociais, mas políticas que foram tomadas durante o decorrer de sua história. A civilização humana, ela passa, de uma certa forma, a mergulhar dentro de um processo de Matrix a partir do momento em que ele começa as pinturas nas cavernas. Uma coisa curiosa é que logo após que o homem começa a praticar a pintura nas cavernas, ele começa a abandonar as cavernas. E de repente, em um período, ele para de fazer as pinturas. Na própria área da arqueologia, eles tentam entender por que os seres humanos deixaram de pintar em cavernas por um grande período e escala de tempo. E os antropólogos, através de seus achados arqueológicos, eles descobriram que o homem passou a dominar a escultura. Então, todas aquelas imaginações que ele tinha sobre o mundo lá fora e pintavam nas cavernas, ele passou a levar consigo através de formas de esculturas. Essas esculturas representavam grandes coisas espirituais para eles e grandes crenças começaram a ser alimentadas. Então, a partir deste momento, o mundo de Matrix começa a ser formulado na mente humana. Não aquele mundo de Matrix como você viu no filme, que são computadores, supercomputadores, de inteligências artificiais que tentam utilizar os seres humanos para manter a sua condição energética em atividade, garantindo assim a sua supremacia sobre o mundo. Não essa imaginação. Mas o mundo de Matrix, ele passa a existir a partir do momento em que o homem começa a desenvolver a cultura. A cultura é um dos principais elementos que fez com que nós criássemos as crenças, né, que mantém hoje toda a sociedade moderna e todo o sistema político mundial. Só para que vocês possam ter ideia, o fato de você imaginar que haveria alguém te auxiliando, que haveria alguém te sustentando, te protegendo e te direcionando em sua vida, é um grande alívio, é um grande apoio, onde nos tiraria de um processo da não existência. É como Descartes, né? Ele diz, se eu penso, eu logo existo. Então, essas classificações, eles fazem com que o ser humano começa a pensar sobre algo além dele. E ele começa a ter uma percepção maior sobre o seu exterior. O mundo de Matrix, ele começa quando o homem começa a venerar forças que ele desconhece suas origens. Então, a luz dos trovões, a luz do sol, né? Atom, onde os próprios egípcios, Agnaton, ele relata sobre o processo de um único Deus, né, que seria Atom, o Sol, né? As próprias construções das pirâmides, elas são posicionadas e direcionadas com o simbolismo do nascimento do oeste para o leste, né? Posição de órbita do Sol e dos planetas. Então, todas essas características de observação, ela começa a levantar crenças de mundos que estão além do pós-vida. Então, os seres humanos, eles são seres funcionais dualistas que, de uma certa forma, têm uma avaliação muito limitada. Gostoso, ruim, quente, frio, tem dinheiro, não tem,
estou com fome, estou de barriga cheia. Então, essas características funcionais dualistas, elas fazem com que nós mergulhamos em um mundo ainda primitivo, que tem sua base primordial e essencial na formação dos primeiros grupos éticos humanos na pré-história. Essas características também elas precisam ser alimentadas. Aí nós criamos a Matrix. A Matrix é onde você vai direcionar e fundamentalizar todo um processo de uma sociedade. Todos os seus conceitos de leis, políticas, culturas e tudo mais que rege uma sociedade estão dentro da Matrix. A Matrix, na verdade, ela se faz necessária ainda porque as criaturas humanas têm um baixo índice de consciência. A consciência é a manifestação da observação juntamente com uma soma de cálculos que é associada a um vasto conhecimento que é desenvolvido pelos grandes intelectuais, vamos dizer assim, né? E através desse processo você começa a ter uma conclusão mais lógica de conduzir as massas que estão perdidas e que continuariam perdidas se não tivesse o desenvolvimento delas. Porque a consciência do ser, ela é muito dualista, ela é muito funcional, ela é muito superficial. E as pessoas, elas são facilmente manipuladas, porque o baixo índice de consciência ainda é muito grande na sociedade humana. Então, como é que controlam criaturas que têm um nível muito baixo de consciência? Através do desejo. Por isso que Siddhartha Gautama, ele relata em seus estudos, nas suas experiências, né, espirituais, que um dos elementos fundamentais para que você possa se libertar do mundo de Maya, né, que é uma outra terminologia também para a Matrix, é através do controle dos desejos. Mas por que ele não relata sobre a destituição ou eliminação dos desejos? Porque as criaturas humanas, por serem criaturas funcionais, elas não podem deixar o corpo. O corpo é uma ferramenta muito poderosa para o amadurecimento do espírito. O espírito, ou alma, ou seja o que você quiser escolher uma terminologia, ela é o plano de consciência que nos tira do reino animal. Então os animais eles agem através de uma estrutura corporal, onde como a sua consciência ainda está diminuída, ela vai obedecer aos instintos. Já os seres humanos, por terem espíritos e almas, eles têm a consciência de que não são plenamente animais. As características que nos diferencia dos animais, vocês sabem muito bem que é o conhecimento. Uma grande soma de conhecimentos nos tira de um processo de animalidade. Então nós vamos nos organizando através desses processos e através desses processos nós vamos criando sociedades cada vez melhores. Vamos falar sobre uma situação real, o Brasil. Hoje passamos por uma crise econômica fenomenal, que teve crises iniciais políticas, porque a política, de uma certa forma, ela controla os meios sociais, né, de uma nação. E através das decisões da sua ética, da sua conduta e de sua moral, o que está ocorrendo no meio político, que está havendo muitas imoralidades, que não vamos entrar em detalhes, leva a uma crise econômica administrativa. Obviamente, muitos querem ter os benefícios, mas poucos querem produzir esses benefícios. Então, a grande diferença é justamente essa. Aqueles que querem desfrutar dos benefícios econômicos, mas não querem produzir nada para tê-los. Então, essas características, obviamente, levam a um declínio social, porque os grupos sociais e os grupos políticos dependem da existência de produção. Então, as criaturas funcionais, elas precisam consumir para manter. Então, isso tem uma denominação chamada capitalismo, né? E o socialismo seria as classificações dos benefícios, com o Estado controlando todos, né? Cuidando de todos os recursos que manteriam uma sociedade, e vice-versa. São ideologias e pensamentos completamente diferentes. E o que acontece é que no desenvolvimento dos seres humanos, a Matrix ela vai tomando proporções cada vez maiores, porque nós sabemos que os seres humanos são manipuláveis,
e eles podem ser controlados pelos seus desejos. Uma característica bem simples desse processo é através dos automóveis. Embora o automóvel tenha sido criado para transportar pessoas, eles criam uma ilusão de que você sempre precisa trocar o seu automóvel. Então, a cada ano, as indústrias modificam algo no carro e faz aquela propaganda, principalmente com pessoas que têm publicidades muito altas, né? Estão no seu auge da publicidade, ou artistas famosos, né? Ou mulheres lindas e maravilhosas, para que elas possam fazer aquela propaganda de que você precisa ter esse carro. Então eles estimulam o desejo, a imaginação de que você precisa ter para ser algo. Então a crença do ter para ser, ela começa a ser inserida aos poucos na mente humana. E isso vem ocorrendo há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e não muda até hoje. Vou continuar esse vídeo no outro capítulo e eu espero que você esteja gostando.